Meus queridos amigos, é um prazer estarmos juntos novamente para o nosso programa Café com Luz. Esse espaço de informalidade, para esse bate-papo, tomando um cafezinho, você com sua água ou suco, não importa. Virtualmente, vem para a nossa mesa para a gente tratar da nossa essencialidade, os nossos valores espirituais. Nós temos aqui o laço da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, mas independente da corrente religiosa, vamos falar de amor, vamos falar dos nossos valores. Para o nosso café dessa oportunidade, a gente tem aqui nosso grande amigo, o Alide. Tudo Maurício, bom, amigo? Graças a Deus, tudo bem. Que bom que você aceitou. E a gente brinca muito com o Alide, não é bullying, viu, gente? Mas ele é um grande em todos os sentidos, um grande coração, um grande homem. Obrigado. Um grandão mesmo. E o Alide, para quem não conhece, gente, é trabalhador. Eu estou com a cola aqui, o Alide. Eu já sei que você é trabalhador, colaborador da Federação Espírita do Distrito Federal, mas também tem uma casa espírita, essa extensão da nossa casa, que é o Centro Espírita Cantinho da Fé. O nome é ótimo, né? Maravilhoso. Em lá na Candangolândia, né? Que é onde nós iniciamos e continuamos a nossa jornada espírita. Né? Isso. O Alide tem um trabalho como palestrante, como divulgador e carregador, né, de peso, que a gente faz, o que a gente puder fazer, puder, né, Maurício? E para a gente poder, para esse tempero desse nosso cafezinho, vamos falar sobre egoísmo e orgulho? Será que esse papo vai ser pesado? Fala um pouco, inicia com o nosso telespectador aí, o Alide. O que é egoísmo e orgulho? A gente tem bem claro o que é isso? Ou em alguma medida orgulho e egoísmo é bom? Vamos tentar definir, pedir ajuda aí? Kardec está aqui com a gente também, Jesus. As obras de Allan Kardec, né, exploram muito esses dois temas, orgulho e egoísmo, porque eles são centrais em função da necessidade da humildade e da caridade. Então nós encontramos no livro Obras Póstumas uma definição assim, muito boa, que nos ajuda a perceber, a compreender com mais clareza o que de fato é o orgulho. Então dizem os espíritos superiores que o orgulho é a exaltação da personalidade, ou seja, a pessoa se sente mais do que ela realmente é, ela se sente superior. Ela é um sentimento de grandiosidade. Se ela se sente maior, quando ela olha para o outro, ela sente o outro menor. Menos. E o egoísmo, por sua vez, é filho do orgulho, conforme está lá nas Obras Póstumas. E o egoísmo é como se fosse o orgulho em ação. Se eu me sinto mais do que os outros, então tudo que eu vou fazer, eu tenho a prioridade, tudo para mim. Então o foco, o egoísmo, a pessoa enxerga tudo para ela, né, que é o egocentrismo, ela é o centro, né? Então, esses dois, enquanto o orgulho é um sentimento de grandiosidade, o egoísmo é um comportamento, é a atitude. É uma própria ferramenta desse sentimento exacerbado. Por que a gente deu aquela provocada inicial falando, tem algum olhar positivo? Porque não é muito natural, às vezes a gente usa assim, estou orgulhoso do meu filho, eu estou orgulhoso do meu trabalho. Mais do que as palavras, nós temos que ver qual é o sentimento que está. Porque, às vezes, esse orgulhoso quer dizer o quê? Satisfeito. Isso, exato. Então, aí, nessa questão de satisfeito, eu não estou me considerando acima. Porque o orgulho, pela definição que você trouxe aqui, ele é o sentimento que fala assim, eu me sinto como se eu fosse mais do que realmente eu sou. Exato, então, é um engodo, é um engano. Então, eu passei da conta. Não é limítrofe esse processo de entender egoísmo e autoestima alta, ou seja, o zelo próprio do egoísmo, qual seria a diferença em que um extrapola e fica negativo? A autoestima é quando nós temos o referencial como nós mesmos, né? Eu estou procurando me melhorar, eu quero ser hoje melhor do que fui ontem, o referencial é interno. E o orgulho, o referencial é externo, né? Eu olho as outras pessoas, eu olho aquela pessoa, eu quero competir com ele, você tem um senso de competição com o mundo ao seu redor. Enquanto que a autoestima é um trabalho interno, você está se olhando, se aprimorando, se sentindo bem com você mesmo, né? Se superando as suas próprias dificuldades, né? Então, na verdade, quem está crescendo e que está se tornando realmente grande, por mérito, ele não tem a necessidade da comparação ou utiliza os instrumentos para poder criar um patamar do qual ele não alcançou. Exato. Parece contraditório isso, né? Quem mais tem é o que menos precisa fazer propaganda, seria por aí? E nós vemos, né, que, por exemplo, o egoísmo,
a virtude contrária ao egoísmo é a caridade, o altruísmo, né? Então, são ações. Então, à medida que nós vamos sendo educados a fazer o bem, né, compartilhar o que nós temos com o próximo, não só os bens materiais, mas o que a gente já adquiriu, né? Aprender a consolar um triste, né? Levantar um caído, visitar um enfermo. Então, nós estamos em ações transmutando o egoísmo em caridade, em altruísmo, né? E é importante, a gente brincando aqui, mas é importante fazer o nosso entendimento pequeno aqui, na nossa limitação de compreensão, para fazer essa diferenciação. Por quê? Porque senão, em determinada medida, vão dizer que aquele que quer ser humilde, na verdade, ele está negando os próprios valores, deixando de cultivar e de poder ter essa postura positiva diante da vida. Então, essa humildade é muito confundida por subserviência, exatamente, por hipocrisia, porque, na verdade, todo mundo quer crescer. Não, quem sou eu? A gente pode dizer que existe a humildade e a humildose? Como é que é? Tem isso aí? Como a humildade, né, como o Kardec bem definiu, ele é um sentimento, somente a pessoa sabe o que está acontecendo dentro dela. Então, até num gesto de caridade, né, quando você está estendendo a mão, por exemplo, levando o alimento a uma pessoa que está necessitada, então ali você está trabalhando o egoísmo, você está fazendo a caridade. O orgulho é um outro estágio. O orgulho é nós olharmos para dentro de nós e questionar o que eu estou sentindo nesse momento. O que está acontecendo dentro de mim? Se eu estiver olhando para aquela pessoa com um olhar, um sentimento de igualdade, de fraternidade, reconhecendo que aquela situação é circunstancial, que ali podia ser eu mesmo, num outro momento, numa outra encarnação, então eu estou vivenciando a humildade. Se eu estou olhando para ele naquele gesto, com o olhar, olha você como é que está, e eu tenho mais, eu vim aqui e estou te salvando, né? É o orgulho. Eu estou me colocando numa posição superior àquela pessoa. Então, só a gente que sabe o que está passando dentro de nós. O gesto externo, aos olhos de quem está observando, é o mesmo, estou estendendo a mão. Agora, o que se passa dentro de mim, dentro de cada um de nós, cabe a cada um de nós examinar e procurar transmutar isso em humildade. Né? Interessante que nós começamos com essa abordagem, nosso tempinho já está terminando, e a gente vai no segundo bloco falar, porque isso parece leve, mas esses dois, esse par, essa dupla é responsável pelo um arraso no nosso processo de sentimento de felicidade. Os grandes males do mundo estão presentes, comparecendo. Nós vamos falar um pouquinho isso no segundo bloco. Segura um pouquinho aí, eu vou chamar o nosso intervalo. Você também daí de casa, espera só um pouquinho que a gente continua a falar mais sobre egoísmo e sobre orgulho. A gente volta já já. Essa questão de Satanás com um tridente, com fogo, tudo isso foi criação do homem, dos concílios, da igreja, para amedrontar as pessoas. Porque a gente pensaria assim, poxa, por que Deus escolheu uma pessoa para ter tanta dificuldade e privilegiou uma outra criatura? Voltamos do nosso pequeno intervalo, desse bate-papo, desse nosso café aqui com a Lid, né, Lid? A gente estava falando sobre egoísmo e orgulho, e quando a gente fez o intervalo, a gente até continuou aqui no intervalo antes de voltar, e a gente falava que o egoísmo, até se a gente for pegar a etimologia aí da palavra, né, nós vamos ver o egoísmo, é o sistema do ego, ou seja, o egocentrismo. Eu coloco o atendimento às minhas necessidades que são reais. Eu preciso me atender, do ponto de vista físico, às necessidades fisiológicas, mas também às necessidades emocionais, espirituais. O problema do egoísmo é que quando eu começo a girar só em torno dessas necessidades, eu não vejo mais o outro. E isso exacerba. E vamos tendo comprometimentos enormes. Mas como é que surgiu, Alide? Pois é. Essa conta é de quem, esse problema? A gente pode botar na conta de Deus? Não, certamente Ou foi ele que nos criou?
Deus nos criou, né? Deus, no seu infinito amor, na bondade, nos criou, como aprendemos na doutrina espírita, simples e ignorantes. Não criou árvore, criou semente. Criou isso. Então tá bom. Então, em algum momento da nossa jornada evolutiva, desde quando a gente começou lá no homem primitivo, lá de o Australopithecus, 3,6 milhões de anos, depois o Homo erectus, né, que ficou há 2 milhões de anos atrás, depois o homem de Neandertal, 400 mil anos, até chegar ao Homo sapiens e até hoje, em algum momento nessa trajetória surgiu o orgulho e o egoísmo, e junto com ele surgiu o mal. Então, no início, o Allan Kardec estabelece que a origem do orgulho e do egoísmo é o instinto de conservação exagerado. Ou seja, o instinto de conservação, eles destacam no livro Obras Póstumas, ele é fundamental, é uma dádiva de Deus à criatura. Graças a ele que nós sobrevivemos. Então, quando um homem primitivo, lá, o homem de Neandertal, por exemplo, 200 mil anos atrás, ele se fazia, mostrava para um outro que chegava de um outro grupamento, se mostrava mais do que ele era, superior ao que ele era um instinto de conservação. Ele queria intimidar o outro, porque eles estavam competindo por território, competindo por alimento. Assim como a gente vê muito no reino animal. Com o reino animal, exatamente. É o mesmo instinto de conservação, só que agora o homem já com rudimentos da inteligência. Mas nós éramos guiados essencialmente pelo instinto de conservação. Então, em determinado momento, Deus facultou ao homem um outro atributo, uma outra potência que foi a razão. Que ela também vem evoluindo. Vem evoluindo. A partir do momento em que nós adquirimos a razão e passamos a analisar, a planejar, eu posso plantar, estocar alimentos. Então, aquela ameaça grande que existia não existe mais. Então, agora, essa nova potência, a razão, eu vou usá-la como um recurso de vida e não preciso mais usar o instinto de conservação naquela potência máxima que antes eu precisava. Ah, então o problema é de regulagem. De regulagem. Ah, tá vendo? Então, nosso instinto de conservação até hoje está acima do tom. Nós ainda temos esse sentimento do pretérito, a gente olha para o outro com aquele instinto de disputa, de competição. Enquanto que a razão veio nos mostrar, todas as religiões nos mostram isso, né, que nós estamos na era da cooperação. Né? Quando o indivíduo planta grãos, o outro planta vegetais, eles podem, olha, vamos trocar, eu não preciso competir com você, a gente coopera, um ajuda o outro. Né? A competição no sentido pejorativo do termo, exato. que existe a competição saudável. E puxando por isso, é bom a gente entender que esse sentimento não é para que a gente nivele todo mundo, até aqueles que estão num grau de aperfeiçoamento maior e adquirem uma capacidade de ação maior, seja pela conquista maior da inteligência, ou da amorosidade, ou seja, as diferenças vão existir na caminhada evolutiva. Agora, quando elas existem, elas podem ser instrumentos de construção de pontes, para que o benefício não fique centrado só em mim. Não é uma distribuição desmeritória. As injustiças estariam mais no sentido de como é que a gente lida com isso, ou seja, eu não percebo ainda que eu elevei demais o tom, eu posso já baixar para um outro lado e que eu não corro mais risco. Exato. E aí aquele processo que parece antagônico, quanto mais eu compartilho, mais eu tenho no sentido de plenitude, seria aí uma brecha ou isso é só conto bonito para se falar no altar, na palestra espírita, no culto, ou não? Faz sentido? Não, mas isso nós aprendemos, né, no Espiritismo e os grandes sábios de todas as religiões, que os bens materiais, esse a gente pode até pensar assim, quando eu dou, né, eu tenho 10 bolas, eu dou, vai diminuindo a quantidade de bolas. Mas os atributos da alma, quanto mais eu dou, mais rico eu fico. Quanto mais tolerância eu dou, mais tolerante eu me torno. Quanto mais solidariedade eu dou, mais rico em solidariedade eu me torno. Então, esse doar, a gente vai se enriquecendo, né, porque vai fluindo através de nós essa centelha, né, de Deus em todos nós. Então a gente vai ficando rico quanto mais dá dos nossos atributos espirituais. Né? Legal que você falou em riqueza e que a gente vai ver na codificação que a riqueza em si não é o problema, mas ela é um desafio em relação à humildade e aos valores morais, porque a riqueza, o poder, o dinheiro são excitantes do orgulho, é um desafio. Não é verdade? E aí eu fico assim, eu deposito no usufruto de todas as benesses materiais, que é uma maravilha, né? Usufruir,
os prazeres materiais. Agora, o problema é quando eu deposito nelas o meu único móvel, a única satisfação de plenitude, eu não vou me saciar e ainda vou exacerbar. Quantos crimes individuais ou coletivos a humanidade coleciona nesse sentido, hein, Alide? E nós lembramos, né, as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, né? Então, até o bem, quando nós já estamos aprendendo a fazer o bem, olhar, né, esse não saber a esquerda, não é simplesmente de omitir para que os outros não vejam, é para a gente vigiar dentro de nós o que está acontecendo. Né? Não saber a esquerda, não saber que o nosso orgulho, né, a gente começa a sentir mais, ou querer dominar o próximo, subjugar o próximo, fazer isso com amor mesmo. Né? Uma simples conversa como essa, nós temos que entender qual é o sentimento que está tendo aqui. Exato. Eu estou querendo... deixa eu ver se eu apareço melhor agora nessa conversa com a Lide. Ou eu estou querendo aproveitar o que o teu coração, o que a tua palavra está dizendo para a minha construção, aí eu me desarmo. Isso é muito enriquecedor. Quando a gente começar a comparecer mais com esse tipo de postura, aí a humildade vem como um sentimento natural, não é? Não seria por aí, Alide? Com certeza. Né? Todos nós, todos os seres humanos, têm um desejo de fazer o bem, de serem humildes, de serem altruístas, mas nós temos que investigar o que ocorre dentro de nós, que às vezes a gente quer fazer, igual o Paulo de Tarso falou, né? O bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que não quero, esse eu faço. Que existem, por nós nos conhecermos pouco, às vezes a gente quer fazer, a gente quer perdoar uma pessoa e não consegue, mas a gente quer perdoar, tenta, mas tem alguns mecanismos internos que é necessário o autoconhecimento, que é o orgulho, como é que ele funciona, que ele me trava, né? Às vezes a gente ora pela pessoa, a gente deseja o bem da pessoa e às vezes a gente faz até assim um perdão superficial, mas lá dentro da alma a gente não conseguiu vencer aquilo, né? Segura aí, que para o nosso terceiro e último bloco a gente vai dar um recadinho dentro da doutrina, como é que a gente pode fazer essa boa virada. Segura aí que a gente volta já já. Mas as pessoas precisam criar a ideia do bem e do mal na cabeça delas, sobretudo porque elas querem que o mal esteja lá fora. Porque aí não é responsabilidade delas mudar a si mesmas no mal que elas possuem. Então a figura do Satanás, do demônio, do diabo, eterno, isso não satisfaz mais a mente do homem do século XXI. Voltamos no nosso intervalo. Quente, né, Alide? A gente ali com as ideias fervendo, a gente falava sobre, e agora, né? Qual vai ser essa terapia para a gente tratar um mal, porque na essência não é, mas virou um mal pela nossa necessidade exacerbada, já não precisa mais, a razão, a evolução humana já nos dá a condição da gente poder viver melhor em conjunto. E aí eu vou trazer para que você pegue esse gancho, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, Kardec coloca, né, dentro da terceira parte que fala sobre as leis morais, ele separa e vai falar sobre lei de progresso. E ele faz uma pergunta muito interessante, ele pergunta assim, qual é o maior obstáculo ao progresso? Nós estamos falando de progresso da humanidade. E a resposta é longa, mas eu fiquei só com a primeira parte. O orgulho e o egoísmo. Então, como é que a gente faz para que o progresso possa aumentar e a gente atacar essas duas? Negar que eles existem? Não tem jeito. Isso tem sido um equívoco, inclusive, né? Muitas vezes nós tentamos nos iludir achando que estamos isentos disso, né? Nós encontramos nas obras espíritas de Kardec e vastamente nas obras de Chico Xavier, essa mediunidade abençoada, né? Orientações simples e muito importantes para a nossa vida. A primeira, na obra de Kardec, praticarmos a caridade, fazer o bem ao próximo no limite das nossas forças. Quer dizer, todos os dias, no nosso lar, no nosso local de trabalho, no templo religioso, nós somos convidados a sermos úteis, né? Às vezes um colega de trabalho que está triste, porque está com dificuldade na tarefa dele, e a gente não pode fingir que não está vendo, né? E fala, olha, meu irmão, o que está acontecendo? Eu posso ser útil? E procurar levantar aquela pessoa, dar aquela mensagem, olha, eu estou aqui com você, sou seu amigo, conte comigo.
Então, oportunidades como essa, Deus nos proporciona todos os dias, mas nós temos que dizer sim. Não podemos fingir que não estamos vendo a necessidade do irmão. Então, praticar a caridade é a máxima da doutrina espírita, né? Fora da caridade, não há salvação. Um outro recurso fundamental é a prece, conforme já foi tratado, né? A prece, o Emmanuel traz uma definição extraordinária no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: não é necessário nos dirijamos ao Criador com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos uma única coisa. Essa lição é fantástica. Que coisa é essa? O dom de ver, de compreender. Esse é um pedido fundamental, né? Então, no trato com orgulho, quando uma pessoa, por exemplo, mentiu para mim, eu fiquei irritado, contrariado, né? Ao invés da gente fazer a prece, Senhor, por que essa pessoa mentiu para mim? O que ela tem contra mim? Será que é problema de uma outra encarnação? O que está acontecendo? Então, eu dirigi a prece como o Emmanuel orientou. Senhor, me ajuda que meus olhos se abram, eu compreenda por que essa questão da mentira me desequilibra tanto. O que tem essa questão da mentira dentro de mim? Aí eu vou investigar e a espiritualidade vai nos mostrar que a mentira está presente dentro de mim. Por isso que eu tenho dificuldade com o outro. Então, quando eu enxergo isso dentro de mim, eu estabeleço o bom combate proposto pelo Paulo de Tarso. Vou prestar atenção que forças me levam a mentir, o medo, e aí aos poucos vou me corrigindo. E quando me deparar novamente com alguém numa situação de mentira, eu vou olhar e falar, eu sei que luta que é essa, estou tentando me livrar disso há tanto tempo. Aí eu consigo verdadeiramente perdoar, porque eu estou olhando para dentro, né, de mim, que é onde realmente estão as questões, os desafios da nossa vida, estão dentro de nós. Nas relações onde só comparecem as interações, onde só egos se batem, é como se todo mundo estivesse gritando. E não há comunicação. Todo mundo com a razão e todo mundo infeliz, poderíamos dizer isso. Mas nesse esforço, onde a amorosidade nesse sentido ela é inteligente, ela não é apenas um clichê, ela pode abrir um campo onde, de repente, o olhar para o outro, ele vai atender a um prazer que nós não estamos acostumados. Porque quando eu me chafurdo nos prazeres materiais, ele é bom em si. Eu, às vezes, por conta do excesso, vou sentir as consequências. Mas esse espiritual, quando eu faço em essência, quanto mais eu dou, não interessa se alguém viu ou não viu, é uma felicidade sem paga, né? E naquele momento, não é para o futuro, não é uma recompensa futura, né? A felicidade é naquele momento. E aí não precisa fazer propaganda, eu me sinto bem fazendo bem. Há muitas pessoas que, às vezes, fazem o exercício das coisas externas, mas não estão fazendo o trabalho interno que você bem disse, né? Que é um começo, mas é muito na obrigação. Eu tenho que ir lá no cantinho da fé fazer, porque veja bem, se eu não fizer eu não vou para o céu. E a gente pontualiza, coloca a coisa como geográfica, sendo que isso é algo interno, esse céu, esse reino, não é? Parece difícil, mas... esse peso. O espírito Flacos, né, no livro Libertação, do Chico Xavier, ele diz que a educação é um processo de fora para dentro, que vai tratando o egoísmo, o comportamento. Mas a renovação, a essência da transformação é no sentido inverso, é de dentro para fora. Então nós temos que nos observar, auscultar, nos pedir a Deus para nos ajudar a compreender por que eu faço aquilo, quais são as razões, e à medida que eu vou me transformando interiormente, quando me deparar com isso em algum outro irmão, eu vou compreender por que ele faz aquilo, porque eu já compreendi por que eu fazia, ou ainda faço, ou potencialmente posso fazer, né? O amor como solução, através do seu entendimento, da sua experiência vivenciada, quando a gente vê o resumo de toda a lei, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Se eu procuro o outro, deslocando do meu centro, procurando o outro com esse sentimento, eu encontro Deus dentro de mim e consigo encontrar Deus no semelhante. Então, não tem condições de eu amar a Deus me enclausurando em mim mesmo. Então, eu vou conseguir descobrir alegria, felicidade, numa relação mais amistosa, mais humilde, mais fraterna. É uma maravilha, né? Graças a Deus, o Espiritismo tem nos ajudado muito, né? A
perceber isso e procurar se melhorar um pouquinho, para a gente terminar a encarnação um pouquinho melhor do jeito que começou, né? E essa, na verdade, é a terceira recomendação que nós diríamos, né? Que é o próprio estudo do Espiritismo nos ajuda a transmutarmos o orgulho e o egoísmo. Porque nós aprendemos, por exemplo, a lei da igualdade de Deus, que todos nós somos criados iguais, uns um pouco antes, um pouco depois, por isso que temos virtudes, né, e capacidades diferentes, mas todos vamos chegar no mesmo destino, que é a felicidade, sermos espíritos depurados também, né? Então vamos chegar todos juntos nesse destino, e independente da situação que a gente está hoje. E nós chegamos ao nosso destino final para esse café. Vou agradecer o Alide. Muito obrigado, Maurício. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo café.